A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Todos nós sabemos, cristãos, que necessário é viver segundo a direção de Deus. Mas não é fácil viver segundo a direção de Deus. Às vezes, viver segundo a direção de Deus é negar nossa carne, negar o nosso querer, mas sabemos também que a direção de Deus, ela, ainda que não entendemos a princípio com a nossa mente, o olhar natural, mas sabemos que se nós perseverarmos na direção de Deus, teremos o melhor resultado no final. Glória a Deus, é isso que cremos. Antes de dar continuidade nessa mensagem, eu peço a você que se inscreva no canal, toque no sino de notificações, deixe o seu comentário a fim de fazer esse canal crescer e alcançar mais vidas e alcançar mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Vamos ver o que a palavra do Senhor tem para nós no livro de Gênesis, o capítulo de número 26, do versículo 1 a 3 e também o versículo 12. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abrão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abrão, teu pai. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Glória a Deus. Havia fome na terra e, tendo fome na terra, Isaque deseja descer ao Egito, onde naquele momento há prosperidade. Mas não era vontade do Senhor que Isaque fosse ao Egito para buscar aquela prosperidade do Egito. E Deus vai falar veemente com ele e vai dizer para ele: Não desças ao Egito e habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e eu serei contigo. A palavra não está dizendo eu serei contigo e peregrina nessa terra. Está dizendo peregrina nessa terra e eu serei contigo. Ou seja, segue a minha direção e eu serei contigo e eu te farei prosperar. E quando lemos o versículo 12, é isso que nós vamos ver. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Logo, porque o Senhor o abençoava? Porque ele não rejeitou a direção de Deus. Você quer a bênção de Deus? Então, por favor, não rejeite a direção de Deus. Porque no momento que você se distanciar, se afastar da direção de Deus, vai ser também nesse mesmo momento que a bênção de Deus vai afastar da sua vida. Ou seja, peregrina nessa terra e eu serei contigo. Isso é, segue a minha direção e eu estou contigo. Ainda que seja em tempo de adversidade, ainda que seja em tempo de peleja, mas eu serei contigo, porque até aqui tu tens escolhido seguir a minha direção. E foi isso que aconteceu, aquilo que ninguém esperava, por ele não ir aonde que ele queria ir, mas seguir a direção do Deus Todo-Poderoso. Ele plantou naquela terra e naquele mesmo ano colheu naquela terra com fartura. E na tua vida também não é diferente. Deus ele quer uma atitude como Isaac. Eu sei que nesse momento para ele tomar uma atitude dessa, perseverar numa terra onde não tem perspectiva, não é fácil, mas tem uma direção de Deus, tem um apontamento de Deus. E se tem um apontamento de Deus, pode ser o pior lugar do mundo segundo os olhos naturais, mas a direção de Deus está falando, é nessa terra que eu serei contigo. Muitas das vezes o crente diz assim, Deus está em qualquer lugar.
Deus está em qualquer lugar, certamente Ele é onisciente, mas a direção de Deus para a tua vida não está em qualquer lugar. A direção de Deus para a tua vida está onde que Ele te colocou, está onde que Ele te chamou, está onde que Ele te escolheu, está onde que Ele te posicionou na terra. E você tem que entender e você tem que compreender isso na tua vida. Cuidado para você não sair da direção de Deus. Cuidado para você não se afastar da direção de Deus. Isso é uma sede do inimigo. O inimigo, como ele tem sede de te tirar da direção de Deus. Porque tudo que ele tenta fazer contigo ainda não fez porque você está na direção de Deus. E no dia que tu sair da direção de Deus, o inimigo vai ter a liberdade de fazer na tua vida aquilo que ele nunca teve poder de fazer, porque você está debaixo de uma direção de Deus. Sobretudo, guarda no teu coração que a direção de Deus é o melhor caminho para você seguir. No meio do caminho você vai ver muita gente sair da direção de Deus, mas permaneça na direção de Deus, porque enquanto você estiver na direção de Deus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, ela vai estar sobre a tua casa, ela vai estar sobre a tua vida, ela vai estar sobre a tua família. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Nesse momento para Isaac não foi fácil ficar na direção de Deus, ficar numa terra que está sendo provada, ignorar a tua experiência como homem, aquilo que ele conhecia, para ouvir simplesmente a voz de Deus e diz: fica, peregrina nessa terra e eu serei contigo. Irmão, a única coisa que nós precisamos é dessa palavra: eu estou contigo. Se Ele está conosco, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é médico, Ele é advogado, Ele é juiz, Ele é general, Ele é varão de guerra, Ele é tudo. Se o Senhor está contigo, então não importa a situação. Mas no dia que você sair da direção de Deus, aí o negócio vai começar a ficar complicado no teu caminho. Então, não saia da direção de Deus, mais duro e penoso que ainda possa ser para a tua vida, mas a direção de Deus ainda é e sempre será o melhor caminho para a tua vida. Vou fazer uma oração contigo agora, a fim de que possamos pedir ao Senhor para que venha nos firmar nessa direção de Deus. E você que está passando um vento, muitas vezes já chegou a pensar em abandonar essa direção de Deus, mas agora a mão do Deus Todo-Poderoso virá sobre a tua vida e você experimentará a vida de Deus por meio da sua direção, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, levanto minhas mãos nessa hora, clamo a ti, Pai, que os teus servos e servas venham receber de ti luz do teu Espírito Santo, direção do teu Espírito Santo, por meio desta palavra, e venham plantar no teu coração o desejo, ó Pai, de independente de como sejam as circunstâncias, independente do que se levantar, mas nunca, nunca sair do teu querer, nunca sair da tua vontade, nunca sair da tua direção, nunca sair do teu apontamento, Pai. Seja esse um desejo do coração dos teus filhos, seja esse um desejo do coração das tuas filhas, seja esse, ó Pai, um desejo do coração dos teus servos. Estende as tuas mãos, desfaz o laço, a seta, a fúria. Sê conosco, nos cobre com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Repreende todo mal, Deus Pai, e nos dá a vitória. Em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa permanecer, perseverar na direção de Deus. Deus abençoe tua vida.
Glória a Deus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.